Você está ali olhando o celular, relendo a última mensagem dele. Eu gosto de você, mas não estou pronto. Ele continua puxando o assunto, responde seus stories. Às vezes, aparece do nada como se nada tivesse acontecido. E quando vocês se encontram, parece real. Parece íntimo. Parece quase um relacionamento. Mas na hora de dar nome, ele recua. E você fica tentando entender onde exatamente isso que vocês têm se encaixa. Então, me diz uma coisa com honestidade. Quanto tempo você já está esperando ele decidir? Se você continuar até o final, algo vai mudar dentro de você. Não porque você vai aprender uma técnica ou uma resposta pronta, mas porque vai começar a enxergar esse comportamento com outro tipo de clareza. Uma clareza que tira o peso das suas costas. Existe uma lógica por trás disso, e ela tem muito mais a ver com psicologia do que com valor pessoal. Quando você entende isso, a dúvida deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o que você aceita viver. Na prática, isso costuma acontecer de um jeito muito específico. Vamos imaginar a Ana e o Rafael. Eles se conhecem, se conectam rápido, conversam todos os dias. Ele é presente, carinhoso, atento. Ele faz planos pequenos, fala de coisas futuras de forma leve. Tudo indica construção. Só que quando Ana começa a se abrir mais, quando ela pergunta o que eles são, quando ela demonstra que quer algo mais estável, Rafael muda. Não some completamente, mas desacelera, fica mais distante. E então vem a frase: "Eu não estou pronto para um relacionamento agora." Ana tenta entender. Ela pensa que talvez seja o momento dele, que talvez ele tenha passado por algo difícil. E como ele continua ali, de alguma forma, ela interpreta isso como um sinal de que existe algo verdadeiro. Então ela se adapta. Fala menos sobre sentimentos, evita pressionar, aceita menos do que queria, esperando que, com o tempo, ele se sinta seguro o suficiente para ficar de verdade. Agora, o que está acontecendo dentro dele? Aqui entra algo que homens raramente explicam, mas que faz muito sentido quando você conhece a base. Existe um padrão emocional que foi estudado por gente como Bowlby e Levine, que fala sobre como cada pessoa aprende a se conectar. Alguns homens cresceram associando proximidade emocional com perda de liberdade, cobrança ou até rejeição. Então eles aprendem a se aproximar até um certo ponto e depois recuar. Não é um jogo consciente. Não é um plano para te confundir. É automático. Quando a relação começa a ficar mais real, mais profunda, mais estável, o sistema interno dele interpreta isso como risco. E o corpo reage antes da razão. Ele sente necessidade de espaço. Ele começa a justificar isso com frases como "não estou pronto", porque é a forma mais honesta que ele consegue encontrar para algo que ele mesmo não entende completamente. Só que tem um detalhe importante aqui. O fato de ele não estar pronto não impede ele de sentir. Ele pode gostar de você, pode sentir conexão, pode até imaginar algo mais em outro momento. Mas sentir não é o mesmo que sustentar. E é nesse ponto que muitas mulheres ficam presas. Porque elas olham para o que ele demonstra emocionalmente, não para o que ele sustenta na prática. E agora vem a parte que quase ninguém te fala. O padrão não está só nele. Existe um encaixe silencioso acontecendo. Mulheres que permanecem nesse tipo de dinâmica geralmente têm uma capacidade enorme de compreender, de esperar, de se adaptar. Elas são empáticas, pacientes, leais, e isso, que é uma qualidade, acaba mantendo o ciclo vivo. Porque enquanto ele recua, você ajusta. Enquanto ele duvida, você tenta provar. Sem perceber, você começa a viver em função do potencial da relação, não da realidade dela. Você se apega ao que poderia ser, não ao que é consistente hoje. E isso cria uma sensação constante de quase relacionamento, quase escolha, quase prioridade. E o problema do quase é que ele nunca exige uma decisão real de ninguém. A virada acontece quando você começa a enxergar isso por outro ângulo. Quando um homem diz que não está pronto, ele não está necessariamente rejeitando você como pessoa.
Ele está revelando o limite emocional dele naquele momento. E limite não se negocia com esforço, não se muda com paciência, não se resolve com compreensão. Isso não diminui o que você sentiu, não invalida a conexão, mas muda completamente o lugar de onde você olha para isso, porque deixa de ser uma questão de o que eu posso fazer para ele ficar e passa a ser isso é suficiente para mim do jeito que está. E aqui entra algo que poucos homens admitem, mas é verdade. Quando você aceita menos do que deseja, tentando manter alguém por perto, você não cria mais valor na relação. Você cria conforto para que ela continue exatamente como está. Ele não precisa crescer, decidir ou se posicionar, porque no fundo, nada está realmente em risco para ele. Quando você muda sua percepção, algo interno se reorganiza. Você para de interpretar a indecisão dele como um mistério a ser resolvido e começa a enxergar como uma resposta já dada. Não é a resposta que você queria, mas é clara. E clareza, mesmo quando dói um pouco, traz liberdade. No fim, não se trata de ele estar pronto ou não. Se trata de você perceber o que está sendo oferecido de verdade, sem romantizar, sem completar as lacunas com esperança. Existe uma diferença enorme entre alguém que quer, mas ainda não pode, e alguém que simplesmente não sustenta o que você precisa. Talvez a pergunta mais honesta que você pode se fazer hoje não seja sobre ele, seja sobre você, sobre o quanto você está disposta a permanecer em algo que vive na promessa e não na presença, porque no fundo você já sente a resposta. Só estava esperando uma explicação que te permitisse aceitar isso sem se culpar. Então hoje faz algo simples. Observa o comportamento dele pelos próximos dias, sem interpretar, sem justificar. Só observa. O que ele faz de forma consistente? O que ele evita? O que ele sustenta sem esforço? E depois responde para si mesma com calma. Isso que existe hoje já seria suficiente se nunca mudasse? E me diz, com sinceridade, você está esperando ele estar pronto? Ou está esperando ter coragem de sair dessa espera?